Beleza. Então, passivo exigível e etapas da execução orçamentária. A gente já estava falando sobre passivo, né? Passivo financeiro, passivo permanente. E aí é interessante já começar a falar dessa questão da visão patrimonial e da visão orçamentária aqui do passivo, tá? Então, a diferença entre o passivo exigível da visão patrimonial e as etapas da execução orçamentária na visão orçamentária. O empenho da despesa, ele é o... Aí isso aqui já está bem literal, conforme está o artigo 58 da 4320. Tá? Empenho da despesa é o ato emanado da autoridade competente, que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Tá? Então, dizer aqui o que é o empenho da despesa. A palavra obrigação, ela não se refere à obrigação patrimonial, tá? É um passivo exigível, é uma obrigação patrimonial é caracterizada por um fato gerador já ocorrido ou por uma condição já implementada, ou seja, entende-se aqui que quando fala aqui, quando diz aqui, cria para o Estado uma obrigação de pagamento, ela não é uma obrigação no sentido do passivo em si que já teve um fato gerador. Então, diz que precisa da ocorrência de um fato gerador para já ocorrido, né, ou por uma condição já implementada, para se caracterizar uma obrigação patrimonial, quando a gente fala de obrigação patrimonial. E aí a Lei 4.320, ela se refere ao comprometimento do recurso financeiro da entidade governamental que fez o empenho. Tá? Então, passivo exigível e empenho, eles têm essa diferença. Ou seja, uma obrigação financeira para fins de cálculo de superávit financeiro, fonte de abertura de créditos adicionais e nos exercícios seguintes. Por outro lado, o registro da obrigação patrimonial, ele independe da execução orçamentária. Então, basicamente, o passivo exigível, ele pode acontecer se um fato gerador já aconteceu. E isso independe se já foi empenhado ou não. Tá? Então, uma questão não tem a ver com a outra. Por isso que depois a gente vai ver que, a depender da fase dessa despesa, pode ser que o fato gerador ocorra antes ou depois do empenho, antes ou depois da liquidação. Tá? Então, acaba que a execução orçamentária ela fica dissociada desse reconhecimento como passivo patrimonial que ocorre, que é por ocasião do fato gerador. A diferença entre passivo exigível e liquidação também. A liquidação ela consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, ou seja, é a verificação de um passivo exigível já existente. Tá? Então, a diferença aqui entre a liquidação é que vai fazer a liquidação de um passivo que já está exigível. Tá? Em alguns casos pode ser que ocorra uma lacuna temporal entre a entrega do bem, né, o fornecimento de serviço, e a efetiva liquidação do crédito orçamentário. Nesses casos também é necessário o registro da etapa entre o empenho e a liquidação chamada em liquidação. E evidencia a ocorrência de um fato gerador da variação patrimonial diminutiva, VPD, com o surgimento de um passivo exigível e não ocorrência da liquidação da despesa. Tá? Então, deixa eu ver aqui. O pagamento consiste na efetiva saída de recurso financeiro que ocasionar abaixo do passivo existente. Aqui a gente vai ter algum exemplo já. Eu escrevi no quadro, mas acho que a gente já consegue ver aqui nesses exemplos. O que quer dizer aqui que normalmente, na execução orçamentária, a gente tem aqui o empenho, né? A liquidação e a terceira etapa é o pagamento. Isso na execução orçamentária, tá? Que normalmente é dissociado, aqui é diferente da questão patrimonial. Nessa etapa aqui da liquidação, às vezes a gente pode, entre o empenho e a liquidação, a gente pode ter uma etapa aqui no meio que não está na 4.320, mas está no MCAS, por exemplo,
que são as despesas em liquidação. Tá? Que é o que exatamente que diz aqui, ó. Às vezes surgiu a ocorrência de um fato gerador da variação patrimonial. Então, quando tem a ocorrência do fato gerador, ocorre aqui a variação patrimonial diminutiva, a VPD, no caso do passivo, claro. Né? E aí surge aí um passivo e não necessariamente a ocorrência da liquidação de uma despesa. Tá? Então, por exemplo, pode ter situações aqui, como foi falado nesse primeiro parágrafo, que a entrega do bem ela pode ocorrer em um momento diferente da efetiva liquidação. Tá? Então, e aí, quando ocorre em um momento diferente da efetiva liquidação, e a liquidação, claro, a gente está pulando algumas etapas, mas lá na parte de administração financeira orçamentária, lá em AFO, a gente vê que a liquidação é exatamente o que está ali, né? Que a verificação, eu verifico se a pessoa que está fornecendo um serviço ou entregando um bem para a entidade pública, será que de fato ela forneceu aquilo que se comprou ou aquele serviço que se pretendeu contratar? Se sim, então eu atesto lá que estou liquidando a despesa, realmente estou dando um aval de que ele prestou o serviço conforme combinado, está tudo certo, liquida a despesa. Né? Quando se faz esse ateste de que a despesa foi cumprida conforme o combinado, que é a liquidação, depois se faz a próxima etapa, que é basicamente o pagamento. Mas tem algumas situações em que eu ainda não estou em condições de verificar de fato se o serviço foi feito, se o material foi entregue, mas que eu também já não estou numa fase tão inicial só do empenho. Né? Por exemplo, só falta a emissão de nota fiscal, mas já foi entregue lá o bem. Então, essa situação ela pode ficar numa situação intermediária entre o empenho e a liquidação, que é o em liquidação. Aqui, então, assim, essa é a diferença que está entre o passivo exigível e a liquidação. Depois a gente vai ver aqui mais para frente aqui os lançamentos. Passivo exigível e pagamento. Né? O pagamento ele consiste na saída efetiva do recurso financeiro que ocasionará a baixa de um passivo exigível existente. Tá? Então aqui é tranquilo. Aqui é quando tem a saída de recurso aqui, a gente é o pagamento e não tem discussão. Então, por exemplo, aqui, na contratação de uma operação de crédito pelo ente. Tá? Então, ele vai contratar a operação de crédito, aí os lançamentos contábeis são divididos aqui em natureza. Aí a gente vai ver um pouquinho lá no PCASP, um pouco mais à frente, mas já adiantando, a gente tem natureza de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Tá? Mas adiantando um pouquinho a parte do PCASP aqui. A patrimonial, a gente tem A1, A2, A3 e A4. De controle é 5 e 6. E de execução do orçamento e aprovação do orçamento é 5 e 6. E 7 e 8 é de controle. Tá? Então essas são as classes do PCASP. Né? Então normalmente os lançamentos eles são feitos aqui, são feitos entre classes. Então eu não consigo fazer um lançamento a débito na 7 e a crédito na 6. Né? Isso é uma regra de consistência do PCASP que ele não permite. Então eu consigo fazer meus lançamentos entre 5 e 6. Depois tem lançamentos verticais também e horizontais. Mas eu só consigo, entre aspas, misturar as minhas classes de contas contábeis do PCASP das contas patrimoniais, que envolve 1 e 2, que é ativo e passivo, 3 e 4, que é VPD e VPA. Essa eu consigo, por exemplo, debitar um ativo e creditar uma VPA. E aí eu faço o lançamento de natureza patrimonial. Se eu quiser fazer lançamento orçamentário, natureza de informação orçamentária, é nas classes 5 e 6. Então, por exemplo, débito na 5, crédito na 6, ou débito e crédito na 6, que são os lançamentos verticais que a gente está vendo ali. E também eu posso fazer os lançamentos nas classes de controle 7 e 8. Né? Posso fazer um débito na 7, um crédito na 8, ou um débito e um crédito na 8, por exemplo. Tá? Só para a gente relembrar algumas questões aqui e também já adiantar algo que a gente vai ver com bastante mais detalhe na aula de plano de contas. Então, na contratação de uma operação de crédito, a gente faz então que um débito no ativo e um crédito no passivo. Tá? F, porque é recurso já financeiro, já entrou em caixa. Né? E o P aqui, que é um passivo. Por que ele está P aqui? Porque ele ainda não foi nem empenhado, né? E muito menos pago. Então, depois a gente vai ver também no PCASP, normalmente os passivos eles entram primeiro como P
e depois eu faço um lançamento para transformar de P para F. Tá? Natureza de informação orçamentária, então, quando eu realizo uma receita, né, eu faço um débito numa receita realizada, um crédito na receita realizada, depois a gente vai ver com mais detalhe, não precisem se preocupar se não entenderem. E a natureza da informação de controle, né, que quando eu recebo um recurso, eu faço um débito na 7, do controle da disponibilidade de recurso, e um crédito aqui na 82111, que é as DDRs também, na disponibilidade por destinação de recurso. Tá? Então, esse é um lançamento bem padrão da contratação de uma operação de crédito. Tá? E aí a gente já vai chegar no objetivo que a gente quer aqui. No empenho, então essa é a parte, ó, na letra A, é a parte da contratação. Tá? Então, só lançamento na parte patrimonial. Tá? O passivo ainda ele é P, porque ainda não tive empenho, nem liquidação, e muito menos pagamento. Só está dizendo que eu tenho um empréstimo a pagar, tá? Uma operação de crédito. O dinheiro já entrou em caixa. Natureza de informação orçamentária, só para dizer que eu já recebi uma receita. E de controle, só para dizer que para eu controlar a minha fonte de recurso. No empenho, na informação orçamentária, eu vou fazer um lançamento de empenho aqui, tá? Que aí fica um crédito aqui a liquidar. Vocês veem aqui que eu faço o empenho aqui em liquidação, então fica a liquidar e em liquidação. E na parte patrimonial, quando eu faço o empenho, eu transfiro aqui do P para o F. Tá? E na natureza da informação de controle, eu tenho uma disponibilidade por destinação de recursos que estava livre, né? Como essa natureza dessa classe 8 ela é credora, como ela estava livre, ela estava com crédito. Quando eu quero baixar ela, eu faço a débito e coloco a crédito numa conta da classe 8 aqui, na DDR 82111.112, que é uma DDR comprometida por empenho. Tá? Esses aqui na verdade, são lançamentos básicos. O que chama a atenção aqui é essa parte aqui, ó, principalmente esse lançamento aqui do em liquidação. Então, tem ocasiões em que eu tiro do crédito empenhado a liquidar e tiro, né, fazendo um débito aqui, e coloco já num crédito empenhado a liquidado a pagar. Mas tem ocasiões em que eu passo por essa fase do crédito empenhado em liquidação primeiro, para depois colocar no liquidado a pagar. Só para a demonstração aqui. Tá? E na liquidação, então, parte da informação da natureza orçamentária da liquidação também, e natureza da informação de controle. Então, eu tinha aqui, vocês veem a crédito, uma DDR comprometida por empenho, agora eu baixo ela a débito e coloco a crédito uma DDR comprometida por liquidação e entradas compensatórias. Tá? A parte de liquidação aqui é normal. Na saída do recurso, quando eu vou pagar aquele empréstimo, eu baixo o meu passivo, né? Porque para eu baixar a natureza da informação do passivo é a crédito. Se eu quero reduzir ele, eu faço um débito. Então eu baixo ele a débito e também tiro do meu caixa, aqui a crédito, a saída do recurso para pagar a parcela do meu empréstimo. Natureza da informação orçamentária, mesma coisa, tá? Empenho liquidado a pagar, empenho pago. E de controle DDR, então, utilizado. Tá? Então aqui, basicamente, ele deu um exemplo só de uma operação de crédito que entrou na fase aqui do crédito empenhado em liquidação, para depois passar para o liquidado. Tá? Então, quando ele empenhou, antes de liquidar, ele entrou em liquidação. Quando ele liquidou, aí ele baixou a liquidação e entrou em liquidado a pagar. Um lançamento assim, básico assim, de operação de crédito, que normalmente são essas etapas mesmo que ocorrem. A gente vai ver um pouquinho melhor de lançamento contábil lá na parte do plano de contas. Situação patrimonial líquida. A situação patrimonial líquida ela é a diferença entre os ativos e passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida na demonstração contábil, na demonstração que evidencia a situação patrimonial como patrimônio líquido, tá? Que é o balanço patrimonial. A situação patrimonial líquida, ela pode ser um montante residual positivo ou negativo. Tá? Então, situação patrimonial líquida nada mais é do que o nosso patrimônio líquido. Tá? Então, por óbvio, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Ele pode ser positivo, ali como a gente tem ali no slide. Quando o ativo é maior que o passivo, ou quando o ativo é igual ao PL. Tá? Então, situação líquida positiva. Situação líquida negativa, passivo maior que ativo, e situação nula, ativo igual a passivo. E essa aqui é a equação fundamental aqui da contabilidade, né, que a gente chama,
que é ativo menos passivo é igual à situação líquida ou PL, tá? E aí jogando para o outro lado da igualdade ou trazendo para cá, a gente consegue fazer essas outras equações aqui também, tá? Às vezes cai em prova isso aí com números para saber qual que é a situação líquida do ente. No patrimônio líquido, o que integra lá o patrimônio líquido? O patrimônio é o capital social. Na contabilidade geral, a gente está muito acostumado a ver o capital social, né? A ler o capital social e ouvir, mas na contabilidade pública a gente tem muito patrimônio social também. E tem a conta de capital social e de patrimônio social. Reservas de capital está dentro do patrimônio líquido, ajuste e avaliação patrimonial, até então muito parecido lá com a contabilidade geral. Reserva de lucros, demais reservas, ações de tesouraria, resultados acumulados e também tem outros desdobramentos. Tudo isso aqui pode estar dentro do patrimônio líquido. No patrimônio líquido deve ser evidenciado o quê? O resultado do período, né? Claro, que é o resultado do exercício, segregado dos resultados acumulados e de períodos anteriores. Então, o que quer dizer aqui? A gente tem, na contabilidade geral também, né? A gente tem lá ativo e passivo. Então, aqui a gente tem ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, e aqui tem o PL, né? Dentro do PL, a gente tem duas contas aqui. Uma, que é o resultado do exercício, e aqui é o resultado de exercícios anteriores, tá? Então, que ele diz aqui que é segregado, é exatamente isso que acontece lá no balanço patrimonial. Quando a gente vai ver no nosso PL, a gente tem lá realmente uma segregação do resultado do período e do resultado dos exercícios anteriores. E aí, na abertura do ano, né, esse resultado do exercício, ele vem para cá, para resultados de exercícios anteriores, porque no final desse ano vai ser um novo resultado do exercício que vai dar saldo aqui para essa outra conta. O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurada na demonstração das variações patrimoniais que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente tem, esse aqui é o balanço patrimonial, e essa aqui, acaba que a gente vai adiantando um pouquinho os assuntos, mas essa aqui é a DVP. Então, a gente tem as VPDs e as VPAs, as variações patrimoniais diminutivas e aumentativas. É como se fosse despesa e receita, tá? É despesa e receita. E na DVP a gente tem o resultado patrimonial. O resultado patrimonial, ele é diferente do que eu tenho no meu PL. Meu PL é o saldo patrimonial, né? Mas essa conta do resultado do exercício é exatamente o meu resultado patrimonial. E esse resultado patrimonial, quando eu apuro a DVP, ele tem que bater, né, ele tem que ser transferido aqui para o meu balanço patrimonial, aqui no PL, especificamente nessa conta resultado do exercício. Então a gente chega à conclusão que a gente consegue apurar o resultado do exercício fazendo exatamente essa continha aqui, VPD menos VPA. E é isso que o slide quer mostrar. Que a variação patrimonial do período ela é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurada lá na DVP. Ela é apurada na DVP, mas ela também é transposta lá para o balanço patrimonial aqui no meu resultado do exercício. Tá? Lá em demonstrações contábeis a gente vê com mais precisão aqui esses detalhes. E aí lembra que dos 6 elementos que traz lá, ativo passivo, receita e despesa, né? Traz a contribuição para os proprietários também. Então, corresponde à entrada de recursos para a entidade, a título de contribuição de partes externas, estabelece ou aumenta a participação delas no patrimônio da entidade, e pode tomar a forma de aporte inicial, criação da entidade e de aporte de recurso subsequente, inclusive quando dá a reestruturação da entidade. Basicamente, é a contribuição, né, o capital social, né, a contribuição inicial ou depois, subsequentemente na vida da entidade. Então a gente tem a contribuição dos proprietários e a distribuição aos proprietários, que é como se fosse assim, uma distribuição de lucros, né? Então corresponde à saída de recursos da entidade, a título de distribuição para partes externas e representa o retorno da participação e da redução dessa participação no patrimônio. A distribuição ela pode ser o retorno sobre investimento, retorno total ou parcial de investimento e no caso de extinção ou reestruturação da entidade,
o retorno de qualquer recurso residual. Normalmente nas entidades públicas, né, órgãos públicos, a gente não vê essa distribuição aqui aos proprietários, normalmente está mais ligada a, por exemplo, a uma estatal dependente. Então, isso aqui a gente pode ver. E aí, já que a gente falou de VPA e VPD, né, então variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, elas são transações que promovem as alterações nos elementos patrimoniais, né, e por elementos patrimoniais a gente lembra, os principais são ativos e passivos, da entidade do setor público que afetam o resultado. Obviamente afetam o resultado porque é elas que formam o resultado do exercício. As variações patrimoniais aumentativas, elas correspondem a aumentos na situação patrimonial líquida, né, VPA aumenta, não são detalhe, né, não oriundos de contribuições de proprietários, e VPD corresponde a uma diminuição na situação líquida que também não seja oriunda de distribuição, né, que contribuição é aqui distribuição aos proprietários. Tá? Então, conceito de VPA e VPD. E aí a gente entra isso aqui costuma aparecer um pouco em prova, tá? Aqui que são os fatos modificativos e permutativos, né? Então as variações patrimoniais quantitativas, elas se dividem entre aumentativas e diminutivas, tá? E existem as qualitativas também, tá? Nós temos VPAs e VPDs que podem representar fatos quantitativos e nós temos VPAs e VPDs que podem representar fatos qualitativos, né? E aí assim, ó, a VPA aumentativa, a VPA ela aumenta a situação líquida patrimonial, a VPD ela diminui a situação líquida patrimonial. Quanto a isso, tudo bem. A receita, que a gente pode ter como sinônimo de VPA, né? A receita ela corresponde a aumentos na situação líquida patrimonial da entidade, não oriundo de contribuições aos proprietários, que é o que a gente já viu. A receita sob enfoque patrimonial ela é dominada a variação patrimonial aumentativa. Então, na contabilidade pública a gente tem dois enfoques, né? O orçamentário e o patrimonial. Patrimonial, quando a gente fala de receita e despesa, a gente sempre vai falar de VPA e VPD. No enfoque orçamentário, não tem essa questão VPA e VPD. Então, às vezes, eu posso receber uma receita orçamentária que ela não necessariamente é uma VPA naquele momento, né? Então, porque o fato gerador não ocorreu. Então, por exemplo, se eu recebo uma receita antecipada, ela é antecipada, ou seja, é antecipada a um fato gerador, no meu caixa, aqui no caixa, ele já entrou dinheiro. Então, na visão orçamentária, isso aqui é receita e não se discute. Porque lá, de acordo com o artigo 35 da Lei 4.320, as receitas elas são consideradas quando do seu ingresso, e no mesmo artigo 35 diz que a despesa é pelo empenho, né? Então, por isso que se chama até então que a contabilidade pública ela tem um regime misto, né? Que receita regime de caixa, despesa regime de competência. Mas depois a gente vai melhorar isso aí, mas em geral a contabilidade pública se aplica ao regime de competência. Mas a gente sempre tem que ter em mente a questão da parte orçamentária e da parte patrimonial. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação em que numa receita, sob o enfoque orçamentário já é receita. O que entrou no caixa, sob o enfoque orçamentário é receita e não se discute. Mas se essa minha receita ainda não ocorreu um fato gerador, por exemplo, eu recebi uma receita antecipada a um período que eu deveria receber, eu não vou registrar isso aqui a crédito numa VPA. Eu vou registrar isso aqui a débito num ativo, por exemplo. E no momento oportuno eu debito esse ativo, né, dou baixa e credito essa VPA. Tá? Só para adiantar alguma coisa de diferenças entre receita e despesa de enfoque patrimonial e orçamentário. A despesa então corresponde à diminuição da situação líquida, não é oriunda de distribuição aos proprietários, vai ser denominado então VPD, né, sob enfoque patrimonial, e ambas não devem ser confundidas com receita e despesa orçamentária. Tá? Então, é o que eu acabei de falar aqui, que quando a gente vai para o aspecto orçamentário, receita e despesa tem um enfoque um pouquinho diferente, uns momentos um pouquinho diferentes, e para o enfoque patrimonial ele muda. Então, a gente vai ver essa diferença aí ao longo do curso. Receita e despesa eles originam-se de transação com contraprestação e sem contraprestação. Tá? E quais são os tipos de eventos? Né? Acréscimos e decréscimos não realizados de ativos e passivos, consumo de ativos e passivos por meio de depreciação. Então eu gero quando tem uma depreciação, uma exaustão, uma amortização, isso aqui gera uma VPD. E essa VPD é uma transação sem contraprestação. Né? E a VPD, como a gente viu, variação patrimonial diminutiva é uma despesa, que diminui uma situação líquida. Só que não é oriundo de transação com contraprestação.
Também pode, outro evento é redução do potencial de serviços e da capacidade de gerar benefícios econômicos por meio da redução ao valor recuperável. A redução ao valor recuperável, que é também chamado teste de impairment, ele é similar a uma depreciação, mas ele é além daquilo que a depreciação, depois a gente vai ver, né? A gente estabelece a vida útil, aí estabelece as cotas que vamos depreciar normalmente de maneira anual, e aí se faz até o bem extinguir e chegar a um valor residual contábil ou ao valor zero. No impairment é uma perda que eu tenho de valor além do valor que eu estou depreciando normal. Então, eu percebo que eu tenho uma perda acelerada de valor daquele bem e só a minha depreciação não está sendo possível eu conseguir mensurar o valor real daquele bem. Então, vou fazer um teste de impairment. Mas depois a gente vê aí como é que funciona. Que também gera uma VPD. Então, o regime da contabilidade aplicado ao setor público, né? Regime orçamentário e regime patrimonial. No regime orçamentário, a receita, está escrito lá no artigo 35 da Lei 4.320, a receita ela é reconhecida no momento da sua arrecadação e a despesa no momento do empenho. Isso quer dizer que isso aqui seria regime de competência e essa parte aqui regime de caixa. De fato, isso aqui é regime de caixa mesmo. Isso aqui é regime de competência. Mas para o regime contábil patrimonial, as VPAs e as VPDs, elas ocorrem sempre pelo regime de competência. Porque quem determina isso é a norma lá da estrutura conceitual. Então a gente tem esses dois regimes aqui. Como é que faz para distinguir então? Mas a questão é que quando a gente recebe, por exemplo, uma receita, a gente vai fazer um registro lá nas classes 6, né, do balanço do PECASP, e também a gente vai fazer um registro na parte patrimonial, que é um débito no caixa e um crédito em VPA. Então, quando a gente arrecada isso aqui. E quando a gente faz uma despesa, quando a gente faz o empenho, não necessariamente sempre do empenho tu vai fazer uma VPA. Normalmente está associada ao momento da liquidação. Então, por isso que tem essa diferença aqui entre o regime contábil e patrimonial. A gente vai fazer vários exemplos depois, caso alguém fique com dúvida ainda quanto a isso, mas é só uma introdução aqui dos dois regimes aplicada da CASP aqui, né? Se questão de prova perguntar, contabilidade pública adota o regime de caixa ou regime de competência? Primeira coisa é regime de competência, tá? Agora, se a questão for mais específica e perguntar com base na Lei 4.320, aí a gente pode dizer que é o regime de base modificada ou regime misto, que é caixa para receita e competência para despesa. Mas só se a questão for muito específica com relação ao artigo 35 da Lei 4.320. Do contrário, falou em MCASP, falou em estrutura conceitual, regime de competência. Ou não falou nada, regime de competência. Bom, reconhecimento das variações patrimoniais aumentativas. Tá? Então, elas consideram-se realizadas a VPA quando? Nas transações com contribuintes e com terceiros, né? Quando eles efetivarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, né? Investidura da propriedade, bens e fruição do serviço. Tá? Então, quando de fato há uma transação com o contribuinte aí, ou com o terceiro, né? O contribuinte vai lá e paga o imposto, isso é uma receita, e aí eu tenho uma ocorrência de uma VPA. Quando há uma extinção parcial total de um passivo, também, seja por motivo seja um motivo sem o desaparecimento concomitante de um ativo, né, de igual ou maior valor, então sumiu um passivo, mas não sumiu um ativo, opa, tem uma VPA. Geração natural de novos ativos, independente da intervenção de terceiros, também é uma VPA, e recebimento efetivo de doações, tá? Também é outro tipo de transação sem contraprestação. Considera-se realizada a VPD quando? Quando deixar de existir um valor correspondente do ativo, tá? Seja por transferência da propriedade para terceiro. Quando tem diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo também, tá? Então, perdi um ativo, teve uma depreciação, VPD. E pelo surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. Só surgiu um passivo, VPD também. Tá? Então, aí tem realizado o VPD. O reconhecimento patrimonial ele pode ocorrer em 3 momentos, né? Então, que é a VPA ela pode ocorrer antes, depois ou no momento da arrecadação, que é o que eu estava dando de exemplo aqui até agora, né? Antes, por exemplo, tem uma receita
arrecadada antes da ocorrência do fato gerador. A VPA, ela vai ocorrer, vai acabar ocorrendo sempre da ocorrência do fato gerador, tá? Mas ela pode ocorrer em 3 momentos, tá? Ela pode ocorrer antes mesmo de eu arrecadar. Então, por exemplo, eu lancei IPTU agora no início do ano, tá? Eu já posso fazer o reconhecimento de uma VPA, mas esse recurso não entrou em caixa ainda. Esse seria um tipo de VPA antes da arrecadação. Tá? Depois da arrecadação, que é o que eu falei, são receitas antecipadas, né? Então, eu arrecado, registro no ativo, e quando ocorrer o fato gerador é que eu registro uma VPA. E no momento da arrecadação, que é o que ocorre até com bastante frequência. Paguei um tributo hoje, o poder público já esperava que, por exemplo, fosse pagar hoje, e faz o lançamento de uma arrecadação de uma receita orçamentária e concomitantemente uma VPA. E a VPD não é diferente. Tem VPDs que ocorrem antes da liquidação, depois da liquidação ou no momento da liquidação. Tá? VPDs que ocorrem, daí isso vai influenciar nos tipos de lançamento que a gente vai ver lá na parte de PCASP. Só para dizer que tem 3 momentos e as provas costumam cobrar essa parte, quando cobram contabilidade mesmo e escrituração contábil, costumam cobrar essa parte aqui.